A paz do Senhor. Irmão Fabiano, eu me converti, aceitei Jesus Cristo na minha vida. E agora? O que eu faço? Será que é correto um cristão, um novo convertido, falar que ele aceitou Jesus? Muitos dizem que não foi nós que aceitamos Jesus Cristo, mas foi Jesus que nos encontrou e nos aceitou. João capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Aleluia! Então Jesus aqui falou que todo aquele que o Pai, que Deus, dar alguém para Jesus Cristo, essa pessoa irá até Jesus Cristo. E Jesus Cristo o aceitará e de modo nenhum o lançará fora. Aleluia! João capítulo 15, versículo 16. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Aleluia! Então aqui Jesus está dizendo que não fui eu que escolhi Jesus, não foi você que escolheu Jesus Cristo. Pelo contrário, foi Jesus Cristo que escolheu eu e você e nos designou para que nós venhamos a dar frutos. Aleluia! Mas assim, dizer que uma pessoa falar assim, eu aceitei Jesus na vida, não é errado você falar isso. Você também pode dizer, Jesus me aceitou, me encontrou. E então assim, você dizer que, como é costume de muitas pessoas dizer que eu aceitei Jesus Cristo, ou ele aceitou Jesus, ela aceitou Jesus, isso não é errado falar assim também. Não é antibíblico. Mas então, o que faço agora? Eu que aceitei a Jesus Cristo na minha vida, que me converti, que nasci de novo, o que eu tenho que fazer agora, até o fim da minha vida? Eu vou ler aqui alguns requisitos que eu e você temos que fazer até o fim de nossa vida, nós que aceitamos a Jesus Cristo em nossas vidas, ou Jesus Cristo que nos encontrou, nos aceitou, nos escolheu. Primeiro, você tem que obedecer aos mandamentos de Jesus Cristo. Apocalipse 14, versículo 12. Os mandamentos de Jesus Cristo estão no Novo Testamento. Por isso que você tem que ler o Novo Testamento para ter o conhecimento e saber o que Jesus quer de você e de mim para herdarmos a salvação. Segundo, cuidado com o jugo desigual. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Você ter comunhão íntima com os incrédulos, com aquela pessoa que não tem a mesma fé que você, seja uma futura esposa, um futuro esposo, um colega de trabalho ou um amigo, enfim, mas que não tem a mesma fé que você. Você é crente, ele não é. Isso é muito perigoso para a tua fé, porque vocês estão em caminhos diferentes. Amós, capítulo 3, versículo 3 diz, andarão os dois juntos se não estão de acordo? Não, é complicado você andar ou conviver com uma pessoa que não está no mesmo caminho que você. E muitas vezes, essa pessoa pode acabar levando você a pecar. Então por isso que você tem que ter cuidado com as rodas dos escarnecedores, estar junto com os ímpios, como diz Salmo 1, verso 1. Amém? Terceiro, cuidado com o mundo. Tiago capítulo 4, versículo 4. Romanos capítulo 12, versículo 2. 1 João capítulo 2, versículo 15. O mundo é um dos três inimigos que te afasta de Deus, que te leva para longe da presença de Deus e que pode fazer você perder a tua salvação. Então, cuidado com o mundo, com as coisas do mundo. Amém? Quarto, buscar a santificação. Hebreus capítulo 12, versículo 14.
Porque sem a santificação, além da fé em Jesus Cristo, ninguém verá o Senhor. Santificação é você viver de uma moda pura, santa, não estar se prostituindo, não estar fornicando, adulterando, vendo pornografia. Então isso tudo faz parte da santificação, porque eu e você temos que ser santo, como santo é o nosso Pai Celeste. 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao 15 ao 16. Amém? Quinto, buscar ser perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Que eu e você devemos ser perfeitos em tudo, assim como perfeito é o nosso Pai Celeste. O que é ser perfeito, irmão Fabiano? Perfeito foi só um, Jesus Cristo. Sim. Mas o que Jesus quis dizer com ser perfeito? Ser perfeito é ser uma pessoa honesta, uma pessoa justa, uma pessoa boa. Se você compra, você paga. Se você pede emprestado, você devolve. Você não dá calote nas pessoas. Se você aluga um estabelecimento, você paga certinho. Conheci um pastor aqui na minha cidade que alugou uma sala de um casal ímpio. Entregou a sala, não pagou corretamente como deveria pagar. Deu um cheque sem fundo. E aí? Que mau testemunho. Como é que esses ímpios vão se converter? Vão falar mal. Hoje já é tão falado mal dos evangélicos, que são caloteiros, que compram e não pagam, alugam e não pagam. Então, o crente ele tem que cuidar com os escândalos. Ele não pode ser motivo de escândalo, de tropeço, como diz Paulo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. Amém? Sexto, orar sempre. Lucas capítulo 18, versículo 1. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo na tua vida, você passa a ter vida de oração. Você tem que estar sempre orando. Você tem que ter vida de oração regularmente, porque a oração te fortalece. A oração faz com que a oração conversar com Deus. Então muitos personagens da Bíblia nos deixaram exemplos de pessoas de oração. A oração é a chave do sucesso, é o segredo do sucesso. Como que você como que está a sua vida de oração? Você está orando todos os dias, regularmente, de vez em sempre, de vez em nunca? Sétimo, estar sempre se alimentando da palavra de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Então, a partir do momento que uma pessoa aceita Jesus Cristo, ela começa a ter prazer pela palavra de Deus, pela Bíblia. Ela começa a ler a Bíblia. Ela ama o que lê, ela pratica o que lê. Agora, uma pessoa que é um crente em Jesus Cristo, que aceitou a Jesus na vida e não ora, não lê a Bíblia, é algo duvidoso essa conversão dele. 8. Se encher do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, versículo 18. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo na vida, você tem que procurar ser cheio do Espírito Santo. E como fazer para que isso aconteça? Você tem que ler a palavra, estudar, ler, meditar, orar, se reunir com outros irmãos da mesma fé, colocar coisas diante dos teus olhos que edificam a tua vida, colocar coisas diante dos teus ouvidos que edificam a tua vida, frequentar lugares e ter companhia de pessoas que através delas e desses lugares você sente a presença de Deus. Amém? 9. Perdoar. Mateus capítulo 6, versículo 15. Você que, quando aceitou a Jesus Cristo, tem alguma dívida pendente com alguém, você que não perdoou essa pessoa ainda, busque perdoar essa pessoa, vá até ela, procura perdoar, se acertar com ela. Amém? Porque essa é a vontade de Deus, e somente quem realmente teve um encontro verdadeiro com Deus, somente quem realmente aceitou a Jesus Cristo na sua vida, é que vai fazer isso.
vai procurar buscar essa pessoa, pedir perdão para ela, independente de você ter errado ou não. Mesmo assim, procura se reconciliar com ela, procura se acertar com ela, amém? Porque isso é agradável para Deus. 10º, amar. Mateus capítulo 5, versículo 44. Você tem que amar as pessoas, nem que sejam teus próprios inimigos, pessoas que te perseguem, pessoas que não gostam de você. Mesmo assim, você tem que amar elas. Amém? 11. Ajudar. Mateus capítulo 25, versículo 35 ao 36. Se você tem condições e pode ajudar alguém que precisa, que está passando por necessidade, pode ser com roupas, alimentos ou até mesmo com dinheiro, faça isso, porque isso é agradável aos olhos de Deus. 12. Praticar a justiça. Apocalipse capítulo 22, versículo 11. Você que aceitou a Cristo, você tem que ter uma vida de justiça, você tem que ser justo, praticar a justiça, promover a justiça. E não como muitos crentes aí fora que já se corromperam, que são pessoas injustas. O nosso governo brasileiro praticamente, que a maioria dos governantes políticos são pessoas corruptas, mentirosas, são pessoas que roubam, pessoas que enganam, que mentem e estão lá. Então que você não seja como eles, não se corrompa, não se torne uma pessoa injusta. Amém? Porque somente os justos é que herdarão o reino dos céus. 13. Testemunhar de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 19, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. A partir do momento que você nasceu de novo, que você aceitou a Jesus Cristo na tua vida, que Jesus mudou a tua vida, te deu um novo caminho, fez de você uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher. Agora sim você tem uma obrigatoriedade de você testemunhar de Jesus, do que Jesus fez na tua vida, como eu venho fazendo desde que eu me converti há 9 anos. Eu venho falando de Jesus e da palavra de Deus a todo momento, porque isso é o que Deus quer de mim e de você. Porque quando testemunhamos de Jesus, do que Jesus fez em nossas vidas, isso ajuda muito a ganharmos aquelas pessoas que estão perdidas, que estão sem Jesus Cristo em suas vidas, e que através da minha vida e da tua, do que Jesus fez em nossas vidas, da transformação que Jesus fez na minha vida e na tua, muitas pessoas venham a querer isso também para as suas vidas. E se isso acontecer na vida delas, o que aconteceu na minha vida e na tua, é recebermos o perdão de Deus e a salvação de Deus. Amém? 14. Permanecer na porta estreita. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14. Quando você aceita Jesus Cristo, você tem que permanecer, você tem que entrar pela porta estreita e permanecer nela até o fim da sua vida. Porque a porta estreita é a porta que conduz à salvação, é a porta da santidade, é a porta da justiça. E a porta larga é a porta do pecado, é a porta da condenação. E são muitos os que entram por ela. Muitos crentes hoje já abandonaram a porta estreita e voltaram para a porta larga. Muitas pessoas que viviam na porta larga abandonaram a porta larga e vieram para a porta estreita. E é essa a vontade que Deus quer de nós. 15. Seja fiel até a morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Seja fiel a Deus em tudo, até a morte. Porque muitos crentes hoje deixaram de ser fiel a Deus. Muitos crentes hoje estão sendo infiéis a Deus. E esses tipos de cristãos para Deus não servem. 16. Perseverar. Mateus capítulo 24, versículo 13. A perseverança faz parte da vida cristã. Sem a perseverança, além da fé em Jesus Cristo, você não vai ser salvo. Você tem que perseverar até o fim, no caminho de Deus, no caminho da paz, na vontade de Deus, no caminho do céu.
no caminho do amor de Deus, do perdão de Deus. Muitos cristãos hoje, que um dia foram crentes em Jesus Cristo, que frutificavam para o reino de Deus, hoje abandonaram o caminho, deixaram de perseverar no caminho, na porta estreita, na porta da salvação. Então, não deixe isso acontecer com você. Não deixe de perseverar no caminho de Deus. Continua marchando, continua indo em frente. Continua insistindo, continua perseverando. Não está fácil, eu sei. Para mim também não está fácil. Mas mesmo assim, Deus nos dá a força que precisamos para continuarmos indo em frente. Continuarmos lutando, perseverando. Canaã está logo ali. Esse deserto está no fim. Está quase acabando. Jesus Cristo está voltando. O fim de tudo está chegando. 2021 está chegando. Só Deus sabe o que vai ser desse mundo o ano que vem. Que Deus nos ajude. Amém? Então, perseverança sempre. Jesus Cristo vem. Não abandone o caminho de Deus. Não abandone a Deus. Não abandone a Cristo. Não troque Jesus por nada. Não venda Jesus por nada. Não negue Jesus por nada. Amém? Continua perseverando. Continua acreditando. Continua buscando. Continua batendo. Continua pedindo. Continua chamando. Amém? E só assim é que você vai ter a salvação eterna. Porque Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que desistir de perseverar, ele não será salvo. Aquele que parar no caminho ou voltar para trás, não será salvo. Então a vontade de Deus para a minha vida e para a tua é que nós continuamos indo em frente, por mais que esteja difícil. Mas como Jesus Cristo venceu, em João capítulo 16, versículo 33, eu e você também vamos vencer. Amém?